Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo daqui do canal. Eu sou a Thaís, eu sou psicóloga, trabalho com especificidade na área de luto e de perdas, e hoje eu vim aqui contar um pouquinho para vocês, vim apresentar e contar um pouquinho para vocês sobre a minha jornada, tanto quanto como psicóloga no geral, quanto estudando luto, né? O porquê que eu fui para essa área, para essa demanda de trabalho, né? Muitas pessoas às vezes se assustam, falam, nossa, mas trabalhar com luto não é muito pesado, como que você consegue? É muito difícil, eu jamais conseguiria, né? Mas quando a gente trabalha com luto, a gente tem uma outra perspectiva. A gente entende que muito daquela história de vida, daquela história de perda que a pessoa está contando para a gente, tem muito de vínculo, tem muito de amor. Não é falar só sobre a perda. Ela está falando sobre ela está falando sobre as relações estabelecidas dela, né? E esse meu interesse de luto veio desde antes de começar a faculdade, né? Então vamos lá. Quando eu estava ali perto dos meus 15 anos, eu acabei perdendo meu avô, né? Depois de um longo processo de câncer. E eu ainda era muito nova, eu não tinha muita maturidade, eu não tinha muito entendimento do que realmente estava acontecendo, né? Eu acompanhei ali aquele processo, mas eu não acompanhei lado a lado, não muito junto, exatamente por ser muito nova, né? Não era a adulta da família para acompanhar ali ainda, né? E daí, quando eu decidi entrar na faculdade de psicologia, já logo no início eu já pensei, eu já sei o que eu quero estudar para o meu TCC, né? O tão afamado TCC. Eu queria estudar o luto pela perspectiva não de quando alguém morre, mas do paciente passando por um processo de doença como o câncer, como foi com o meu avô, né? Então, ali naquele primeiro ano da faculdade, eu tinha uma mentalidade do que eu tinha visto o meu avô passado, que eu tinha percebido, de algumas reflexões e questionamentos que eu tinha, mas eu não tinha uma base teórica que me falasse, sim, Thaís, isso é um processo de luto. Eu fui ter esse conhecimento dentro da faculdade, né? Então, dentro da disciplina de psicologia da saúde, que a gente estudou o luto por adoecimento, né? Que é exatamente esse processo de quando você recebe um diagnóstico de uma doença que tem muito estigma de mortalidade, de fatalidade, que você fica, né? Você já começa de uma certa forma a se preparar para a questão da terminalidade, né? Que você se vê de frente com essa questão da terminalidade. E as pessoas, né, tanto o paciente quanto os familiares passam por esse processo. Então, ali eu já comecei um pouco os meus estudos dentro da área de luto. E já na faculdade eu já me despertei muito para querer um dia trabalhar de forma mais específica com essa demanda, de querer fazer uma pós-graduação, né, num determinado instituto, que é o Quatro Estações, Instituto de Psicologia, na cidade de São Paulo, que é referência nessa temática de luto, de formação de profissionais para atuar com isso. Então, já logo ali no início, eu já me despertei para essa vontade, mas não foi uma vontade que eu segui tão diretamente assim. Eu tive alguns outros caminhos que eu fui seguindo ao longo dessa jornada. Ainda na faculdade também, eu me despertei muito. Eu entrei já querendo clínica, eu já sabia que eu queria ser psicóloga clínica, sempre foi o que brilhou os meus olhos, né? E durante a faculdade, eu tive um estágio específico, que não era da área clínica, em que a gente fazia palestras psicoeducativas, né? Eu e os colegas que estavam naquele estágio. E foi um estágio muito rico, que me ensinou muito, eu aprendi muito, e me despertou a vontade para a área de docência, né? Então ali me despertou um negocinho que eu falei, eu acho que além da clínica, um dia eu vou querer dar aula no curso de psicologia, né? Eu sou filha de pai professor universitário, mãe professora de ensino fundamental, então já tinha ali algo correndo, né, na minha história, já tinha um envolvimento com a área de educação também. Então, quando eu terminei a faculdade, eu logo comecei a atuar dentro da clínica, então já logo me estabeleci com consultório, comecei a atender por convênio no início, né? Não tinha esse mundo do digital, não era tão forte como divulgação de trabalho do psicólogo. Na época que eu me formei, o psicólogo não podia ainda atender
online, isso só foi regulamentado em 2018 pelo nosso conselho, né? Então, isso era o início do ano de 2013. Então, eu comecei a atender por convênio para conseguir ter uma demanda no consultório e dei início à minha pós-graduação, minha primeira pós-graduação, que foi na área com a minha abordagem, né, teórica que eu sigo dentro da psicologia. Para quem não é da área, uma explicação rápida, né, a psicologia ela tem muitas linhas teóricas, tem muitos teóricos que falam visões diferentes sobre o ser humano. Então, geralmente a gente escolhe aí, né, o profissional ele sai da faculdade de psicologia meio que com essa missão. Muitos alunos já ficam se sentindo pressionados ainda no curso para escolher qual abordagem teórica eu vou seguir, qual vai ser a minha visão de ser humano que eu vou usar para nortear o meu trabalho dentro da clínica, né? Então, eu fui fazer a minha primeira pós na minha abordagem, que é da psicologia analítica junguiana, né? Então, na pós, a gente também precisava fazer uma monografia, e eu escolhi fazer uma monografia de análise do livro Comer, Rezar e Amar, né? O livro Comer, Rezar e Amar, para quem não conhece a história, um pequeno spoiler, é uma autobiografia não, é um relato próprio da autora. Ela está contando sobre um ano da vida dela que foi muito difícil, após um término de um casamento, e depois um envolvimento amoroso que também não deu muito certo, ela resolveu tirar um ano viajando por 3 lugares do mundo, né? Então ela vai para a Itália, ela vai para a Índia e ela vai para a Ásia, né? Ela vai para esses 3 lugares para executar exatamente essas 3 atividades: comer, rezar e amar. E eu fiz uma análise desse livro com base na teoria junguiana que fala sobre o processo de individuação da mulher, né? O processo de individuação é o desenvolvimento humano, a busca por ser quem a gente realmente é na maior plenitude possível, né? É definido com esse contexto, com esse conceito dentro da psicologia analítica, chamado de individuação, né? Então, eu fiz essa leitura do livro, foi um trabalho incrível, foi muito legal, foi um trabalho teórico diferente do que eu tinha feito na faculdade com os meus pacientes oncológicos, mas foi um trabalho muito rico em que eu não tinha esse objetivo prévio, mas hoje eu consigo olhar que, na verdade, o que eu estudei foi exatamente o que acontece depois de um término de um relacionamento, né? O término de um relacionamento também é um processo de luto. Luto não é exclusivo para casos de morte, mas sim diante de perda de vínculos significativos, de relações significativas, né? Então, o término de um relacionamento era uma mulher, né? A história se trata de uma mulher se restabelecendo, se reencontrando depois de uma perda muito significativa, né? Então, mais uma vez, o luto estava permeando o meu estudo, mesmo que de uma forma não direta, né? Logo depois dessa pós, eu já emendei no mestrado, né? Porque vamos lembrar, lá na faculdade me despertou essa vontade de ser professora, então eu fui fazer mestrado em psicologia clínica, né? Escolhi o mestrado em psicologia clínica porque eu não encontrava um outro programa que naquele momento me completasse, porque eu queria fazer a minha formação para ser professora, para ir para uma área acadêmica, mas eu não queria largar a clínica, eu nunca quis largar a clínica. Então, foi um jeito de juntar as duas coisas. Então, a minha formação para conseguir atuar academicamente também me trouxe muitos frutos que enriqueceram a minha prática clínica, né? Então, no meu mestrado, de novo, eu fui estudar o luto, mas não o luto por morte, né? Essa coisa dos lutos não legitimados, dos lutos não reconhecidos, que não são relacionados à morte de pessoas, mas a outros tipos de perdas, sempre me despertou muito o olhar também. No mestrado, eu tive um olhar mais específico para o luto que acontece no processo da mãe que tem um filho com algum tipo de deficiência, né? O que é chamado do luto do filho ideal, né? A expectativa que a mãe tem de um filho saudável que não se cumpre, ela precisa se adaptar diante dessa perda, da perda da fantasia, de um filho que foi criado psiquicamente, né? E a realidade se tornou diferente, né? Então eu fui estudar um pouco esse âmbito, essa parte relacionada a luto, estudei como que a religiosidade, a espiritualidade
colabora no enfrentamento dessa situação para essa mãe, se isso reduz o estresse, qual é o nível de estresse que essa mãe tem, né? Então, eu fiz um estudo bem completo relacionado a esse recorte aí da realidade, né? Aí terminei o mestrado, isso já estava em 2017, né? Fui emendando aí essas duas pós-graduações. Aí, quando eu terminei o mestrado, eu realmente estava muito cansada, estava cansada dessa vida acadêmica, né? De produção, de estudo ali formalizado, de produzir TCC, né? Então, eu fiz um TCC, uma monografia, uma dissertação, foi aumentando o nível de complexidade e eu estava realmente muito cansada, né? E daí, eu resolvi dar um tempo no estudo formal. Eu fui fazer alguns outros cursos, algumas outras formações mais pocketzinhas, mais, né, um pouco menores, mais breves, mais condensadas e mais focadas até para um desenvolvimento pessoal meu também, né? Porque em 2017 eu estava no momento da minha vida que eu tinha passado, então, por uma perda muito significativa, de um término de um relacionamento longo que eu tive, e daí a minha vida estava um pouco bagunçada naquele período, né? Então, eu precisei me reorganizar e me restabelecer. Naquele momento, eu mesma estava passando pelo meu processo de luto. Então, continuei atuando na clínica e em 2018 eu iniciei a minha atuação como professora na graduação de psicologia, né? Naquele momento, na minha cidade de Taubaté, né? Interior de São Paulo. Então, comecei a atuação profissional e daí fui emendando. Também em 2018 eu passei por outra perda bem significativa. Quem me segue aí no Instagram já conhece um pouco dessa história, que foi quando eu perdi a minha cachorrinha, que estava comigo há muitos anos, há 14 anos, e também foi uma perda muito forte que eu passei na minha vida, né? E daí, em 2019, eu ampliei mais ainda a minha atuação dentro da área acadêmica. Eu ampliei para uma outra faculdade da cidade próxima de São José dos Campos e continuando atuando na clínica. E daí, em 2019 ainda, eu resolvi que eu precisava voltar para alguma nova pós-graduação. Eu precisava me profissionalizar mais e era o momento, então, de eu realmente estudar o luto, né, em toda a sua completude, em toda a sua complexidade. E iniciei a pós-graduação no Quatro Estações Instituto de Psicologia em março de 2020, né? Consegui realizar o meu sonho de me formar no Quatro Estações, era um sonho lá da menina que começou a faculdade de psicologia, demorou um tempinho, mas eu consegui realizar esse sonho. E foi um baita desafio estudar luto bem no início da pandemia, né? Então, todo o lockdown, toda a questão do coronavírus começou dia 16 de março de 2020, era no dia 20 de março eu estava tendo a minha primeira aula, um curso que era para ter sido presencial, foi inteiramente online, né? Eu terminei o curso agora, em junho de 2021, então foi permeado por muitos desafios, além de que eu estudei luto passando por um luto, né? A pandemia, ela é um luto coletivo que estamos todos vivendo, né? São perdas ao longo de todos os dias, né? A gente perdeu a nossa liberdade, a gente perdeu o nosso direito de ir e vir, muitas pessoas perderam entes queridos, perderam planos que a gente tinha para realizar ao longo do ano, então foi realmente muito desafiador, mas ao mesmo tempo foi muito rico, porque foi exatamente neste último ano que a demanda de luto começou a crescer e começou realmente a chegar nos consultórios, né? Então, a gente é muito rico e é muito, de uma certa forma, gratificante poder e ter a competência e ter a formação profissional para conseguir ajudar tantas pessoas que estão precisando desse auxílio nesse momento, né? E daí, nesse ano de 2021, eu já tinha começado isso no ano passado, a questão de Instagram profissional, na verdade eu tenho desde 2019, em 2020 comecei a aprofundar mais ainda, porque a coisa do online veio aí como uma enxurrada, então se tornou realmente o meio de trabalho nosso enquanto profissional. Em 2021 eu resolvi fazer do meu Instagram um foco de trabalho para falar sobre luto e sobre perda. Né? Se você aqui do canal ainda não me segue no Instagram, vai lá, é @taisarcas.psi. E é onde eu também divulgo muito conhecimento sobre luto, sobre perdas,
as principais dores que acontecem nesse contexto, as principais manifestações, como que o luto acontece, enfim. E é um meio que eu tenho encontrado de alcançar muito mais pessoas, né? E é onde eu tenho realmente me sentido muito realizada. Hoje, eu atuo como psicóloga clínica, não atuo exclusivamente na demanda de luto, mas de uma certa forma, as perdas cotidianas, as perdas naturais do ciclo da vida estão sempre permeando os atendimentos, né? Estão sempre permeando as falas das pessoas, ainda mais por esse contexto de pandemia, né, que tem afetado muitas pessoas. Eu percebo que ano de 2021, no quesito saúde mental, as pessoas estão se sentindo piores do que estávamos aí em 2020, né? A gente tinha uma esperança de que a coisa estaria melhor ao longo desse ano. Infelizmente, essa expectativa foi de novo frustrada, então isso acho que foi um impacto ainda maior para todos nós. Então, de uma certa forma, as perdas estão sempre permeando os atendimentos, né? E continuo atuando como professora na graduação de psicologia, atualmente só na cidade de São José dos Campos, né? Apesar que agora todo o ensino está online. E na faculdade eu também consigo trazer a demanda de luto para os meus alunos, que eu acho que é um outro déficit também, que eu me sinto muito grata por conseguir trazer isso para os alunos. A graduação de psicologia, ela ainda é muito falha para trazer o tema de luto, né? E eu consegui aí nesse último semestre fazer um programa de estágio com 2 turmas, na verdade, para trabalhar o tema de luto com esses alunos, né? Tanto focando o luto e a pandemia, quanto focando a divulgação e psicoeducação sobre o luto, pensando na população em geral, né? Isso é um projeto muito gratificante, os alunos se envolveram demais, teve um resultado muito bacana, né? Agora eu preciso ver até um meio de divulgar todo esse material que os meus alunos produziram, foi muito bacana, foi muito rico. E é isso, né? Eu tenho sentido cada vez mais que realmente o meu propósito de vida, propósito é um tema que está tão na moda aí, né? Mas é onde eu realmente me sinto realizada, sentir que eu estou podendo ajudar pessoas a passarem pelos seus processos de luto, a se organizarem melhor diante das suas perdas, né? A conseguirem falar sobre as suas perdas de alguma maneira, né? Somos uma sociedade que trata a morte, o luto, a perda no geral como um tabu, né? Então, o local da psicoterapia, ou até pelo próprio Instagram, conseguir falar um pouco mais sobre esse assunto é realmente engrandecedor, né? E quero fazer aqui dessa plataforma do YouTube um outro lugar também para poder falar de uma forma mais profunda, mais prolongada, né? Aqui cabem vídeos um pouco maiores para que a gente possa falar um pouco mais sobre esse assunto, né? Então, se você está chegando agora no canal, se você achou esse vídeo por um acaso, me segue, se inscreve aqui no canal, me siga lá no Instagram, né? Vou colocar arroba aqui para vocês, vou deixar também o link na descrição aqui do vídeo. Comente o que você achou desse conteúdo, quais são as suas principais dúvidas em relação a processo de luto, o que de conteúdo eu posso oferecer para te ajudar melhor nesse processo. Seja você alguém que esteja passando por um luto, ou você quer ajudar alguém que está passando por um luto, ou você é da área da saúde e quer conhecer melhor sobre essa demanda, né? Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, que eu quero conseguir produzir mais conteúdo para cá, para realmente ajudar nessas dúvidas, tá certo? Então, isso é um pouquinho da minha história, esse é um pouquinho de mim. Espero que você tenha gostado e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.